E aí galera, o capítulo 4 de X-Men de 2021 começa com uma fala do Dr. Voodoo, e ele diz o seguinte: o pesadelo é imensamente poderoso, conquistou um reino fragmentado e uma vez conseguiu capturar a eternidade. Embora seu poder esteja acima do homem, ele é atraído pela humanidade por uma coisa que temos, mas lhe falta: a alma. Depois a magia diz: os demônios são como pessoas, você apenas tem que descobrir onde chutá-los. Então partimos para a história, e o quadrinho começa dizendo que a noite antes do Halloween é a noite do diabo. Quase todas as árvores em Nova York já estavam sem folhas, mas não a casa da árvore onde os mutantes estão morando. O outono desse ano foi calmo e frio na casa dos X-Men. Solaris observava o mundo e tudo parecia em ordem para o amanhecer. Os heróis pareciam em paz, mas seu sono estava inquieto. Aí que as coisas começaram a ficar mais agitadas. Nos é mostrado o que estão sonhando. Ciclope, por exemplo, sonhava com as tragédias passadas. O filho que desistiu muitas vezes. Outro ponto é que o líder não teme a si mesmo, mas o seu time. Jean Grey também estava revivendo alguns pesadelos, pecados do passado, mas ali era mais focado nela como Fênix queimando uma raça. Então o pesadelo começou a falar e se comportar como se estivesse se divertindo muito com a situação, dizendo que os X-Men vivem entre a morte e a destruição, então morrem e vivem novamente. O demônio começou a correr pela cidade, fazendo com que as pessoas tivessem pesadelos, e chegou a falar sobre a morte do Mago Supremo, porque geralmente quando vem à Terra, o Mago faz o possível para expulsá-lo. Mas dessa vez, as coisas deviam ser diferentes, porque ele está morto. O vilão estava curtindo as novidades. Para ele isso é novo, uma árvore cheia de pesadelos, e o casal são como pêssegos. Dessa vez começou a mexer com a mente do Ciclope, despertando suas inseguranças. E aparentemente o que o líder mais teme é o sentimento do fracasso. Sente como se estivesse falhando com as pessoas que ama e trabalha, como Jean e Emma, até mesmo o Magneto e o professor. Além disso, também tem em mente o acidente que sofreu na infância com seu irmão. Vive com a culpa das coisas que aconteceram com o filho, e mesmo sendo um dos maiores líderes, podemos ver o medo que sente com a ameaça que os sentinelas representam. Então o vilão mudou o alvo, e foi aí que as coisas começaram a ficar sinistras. De acordo com o pesadelo, Ciclope é um pouco chato, mas sua parceira é infinitamente mais interessante. O foco da vez foi a Jean, mostrando parte da jornada da heroína como aluna, que se tornou professora, e quem apareceu na cena foi justamente a Emma. As duas se cumprimentaram e comentaram sobre o vestido. Jean perguntou se ela gostou, então Emma disse que aquilo não era para nenhuma das duas. Ou seja, a garota Marvel tem insegurança com relação ao traje que usa. Foi descrita como uma garotinha perdida, uma criança soldado e então hospedeira da Fênix. Um pequeno genocídio mantém a pessoa acordada a noite toda. Mas Pesadelo sentia outro medo. Era de alguém que temia o desconhecido, e no caso essa pessoa é a Laura. Ela teme o que foi deixado para trás trancado em um cofre. Mesmo dormindo, a Wolverine usou suas garras, porque os sentimentos eram intensos, e entre eles há pensamentos relacionados ao Síncro. O vilão se tornou muito invasivo nessa cena, mostrando coisas que a Wolverine aparentemente não quer que ninguém saiba. Mas de repente foi pego pela gola da roupa e a expressão já mudou. Jean o segurou e disse que devia cair fora dali. Levantando a voz, ele disse para que tirasse as mãos dele, e foi aí que a garota Marvel acertou um tapão, o que o irritou e consequentemente partiu para cima dela usando os poderes, mas ela o segurou, e a arma dele dessa vez foi falar das almas que a Fênix se queimou no espaço, como forma de fazê-la se sentir culpada. Então a heroína disse que poderia fazer pior com ele, mas que dessa vez tentaria ser bondosa e dar um presente, uma chance dele se render enquanto mostra a verdade. Aí vemos cenas relacionadas ao Hellfire Gala, quando se conectou com as mentes dos mutantes, talvez para mostrar que é amada e as pessoas confiam muito nela. Mas não é por isso que se isenta do passado, e disse que sabe que talvez nunca salvará o número de almas que a entidade queimou, porém pode tentar, e mesmo que venha a falhar,
vai deixar o mundo e o universo um lugar melhor. É uma telepata de nível ômega e uma grande telecinética, mas as maiores armas que tem são o amor e a bondade. Para Jean, Pesadelo pode ser um demônio, mas é igual a tantos outros homens fracos. A cena mudou quando ele foi expulso da sua casa e por isso ficou furioso, gritando do lado de fora, a chamando de bruxa e dizendo que mutantes e humanos são insetos. Saiu pela cidade causando pesadelos e perguntando se a heroína podia ouvir, porque naquela noite tinha feito um novo inimigo. A garota Marvel projetou uma imagem gigantesca e foi bem clara. Pesadelo se arriscou entrando naquela mente, e a sorte dele é o fato dela se apegar à bondade, mas que deve ficar ciente sobre o quão pequeno é. Também afirmou que não é mais fraca que ele, e se aproveitar da morte do Doutor Estranho para andar livremente pela Terra é motivo de vergonha. Está apenas se rastejando e fingindo que é dono do lugar. Chegando ao fim, a heroína disse que se o encontrar novamente os perseguindo e causando pesadelos, enquanto eles deviam estar sonhando, vai acabar com ele. Dito isso, deu outro tapa, dessa vez na montaria do vilão que saiu disparada com o Pesadelo gritando em cima, quase caindo, o que eu achei bem engraçado. Bom, essa foi uma noite difícil para quem mora em Nova York. Vão acordar cansados e ansiosos com os pesadelos que tiveram essa noite, mas nunca saberão que tem um anjo cuidando deles. Por meio da telepatia, Jean disse para que todos da cidade tenham doces sonhos e que fechem os olhos deixando a negatividade cair como chuva. Voltando para casa, encontrou o Ciclope acordado, vendo que não é o único com dificuldades para dormir. Ela o abraçou e brincou dizendo que dormir é para os fracos. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Muito bom ver a Jean recebendo o destaque que merece. Há anos vimos que se tornou uma mulher forte e decidida, além claro de nos mostrar o porquê de ser uma telepata ômega. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Também porque ajuda muito no crescimento do canal. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!